Queridos alunos, a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar mais uma vez com vocês aqui para estudarmos da Palavra de Deus. Eu sou o professor, pastor Eliseu Júnior, e quero parabenizar você por estar fiel conosco, estudando sempre as matérias e aprofundando nos textos sagrados. Parabéns por investir no melhor que você poderia fazer, é investir em aprender da Palavra de Deus. Parabenizando você, quero parabenizar também o pastor Wallace Rodrigues, que além de ser um dos professores, é o coordenador geral desse curso, A Bíblia Descomplicada. Deus abençoe, pastor Wallace. Queridos alunos, vamos juntos agora mergulhar na matéria Os Evangelhos. Graças a Deus, nós temos essa matéria maravilhosa para estudarmos nesta ocasião. Os evangelhos são escritos por 4 evangelistas. Mas antes de mais nada, precisamos entender o que é a palavra evangelho. Evangelho vem do grego evangelho, que significa boas novas. No capítulo 4 de Lucas, o próprio Senhor Jesus vai abrir o rolo do profeta Isaías lá na sinagoga. Ele vai começar a ler a passagem que diz: o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para proclamar boas novas de salvação. Depois ele termina dizendo: hoje se cumpre a profecia do profeta Isaías. Ou seja, ele é as boas novas. Cristo Jesus é a boa nova de salvação. Saiba que todos pecaram, todos estavam desraigados, todos não tínhamos esperança, mas através de Cristo Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário, alcançamos vida. Ou seja, através da sua morte sacrificial, alcançamos vida eterna, comunhão com Deus, alcançamos o céu. E é por isso que o Evangelho significa boas novas. É anunciar a Cristo Jesus, que nos trouxe salvação e outrora estávamos condenados. Isso é evangelho. O evangelho é escrito então por 4 evangelistas. A primeira coisa que nós temos que ter é a ordem bíblica. Na ordem bíblica, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas não é assim na ordem cronológica, tá? A ordem cronológica, nós acreditamos que o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos. Entre os anos 50 a 55. Ele foi o primeiro a ser escrito, nós teólogos chamamos de o evangelho da fonte Q. Ou seja, Mateus e Lucas beberam das informações de Marcos, porque foi o primeiro a ser escrito. Porém, na ordem bíblica, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Outro ponto importante é que nós chamamos esses 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Marcos e Lucas, esses 3 primeiros evangelhos nós chamamos de evangelhos sinóticos. O que significa a palavra sinóticas? Mesma visão. Ótica vem da palavra visão, vem da palavra ótica. E é exatamente isso que quer dizer sinóticos. Mesma visão. Esses 3, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam da mesma forma. Mesmo que, claro, em vários momentos eles vão se diferenciar naquilo que os seus olhos atestam como realidade, eles estão contando de uma forma parecida. Eles têm a mesma forma de narrar os textos, os acontecidos. Por isso chamamos de sinóticos, que eles têm as mesmas visões, ou seja, estão em comum acordo. Já João é um evangelho que nós chamamos de evangelho revelado, porque ele não tem a ideia de mostrar uma biografia, não tem só a ideia de mostrar um nascimento e um desenrolar de uma história. Ele quer mostrar um Deus que se encarnou. E é por isso que daqui a pouco nós estudaremos um pouco mais especificamente sobre o evangelho de João, e você vai entender que ele é revelado. É um evangelho à parte dos outros 3. Tendo isso em vista, vamos começar então por Mateus. Mateus é o primeiro na ordem bíblica. Mateus, que também se chama Levi, nós entendemos que Levi e Mateus é a mesma pessoa e era muito comum a mesma pessoa naquela época ter 2 nomes. Um nome em hebraico, que é da sua nação, da terra onde ele nasceu, a sua língua materna, e no grego, que era a língua universal da época. Nós temos Pedro, que era Simão e também se chama Cefas. Nós temos Paulo, Atos
Atos dos Apóstolos, capítulo 13, se eu não me engano, versículo 9, fala assim: e Saulo, que também se chama Paulo, porque Saulo em hebraico, Paulo em grego, era muito comum. Então nós acreditamos que Levi é seu nome em hebraico, Mateus é seu nome em grego. Ele era cobrador de impostos, alguém inteligente, alguém que se formou em contabilidade. É por isso que consegue escrever um evangelho tão bem escrito, tão bem colocado. Ele vai ter 28 capítulos, é o maior em capítulos. Guarde essa informação, tá? É o maior em capítulos. Nós acreditamos que Mateus também era um chamado de copista. O que é isso? Era quando um mestre ia ensinando e ele já ia anotando ao tempo em que o mestre falava, para que não se perdesse as informações. Então ele vai tendo essa facilidade de anotação. Ele vai escrevendo aquilo que o mestre está dizendo para que não se perca a informação ou o ensinamento dado. Por isso que ele faz um dos maiores, é bem detalhado, é bem feito, é alguém que acompanhou o desenrolar de uma história e conta sobre Cristo Jesus na ótica de o evangelho do reino. Guarde bem essa informação. Mateus é o que mais fala sobre o reino dos céus. Em todo momento você vai ver Jesus contando as parábolas, e nas parábolas ele começa: e o reino dos céus é semelhante às 10 virgens, e o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. Em todo momento você vai encontrar essa menção, o reino dos céus. Por isso que nós acreditamos que Mateus é o evangelho do reino, porque é o que mais fala a respeito do reino dos céus. Mateus, ele vai escrever aos judeus. Guardem essa informação também. E é por isso que ele faz questão de começar com genealogia. Ele quer mostrar aos judeus que quem ele vai falar é alguém que tem pedigree, é alguém que tem um ancestral da equipe, da linhagem, de Davi. É alguém importante, porque os judeus valorizavam muito a informação da genealogia. Então ele vai começar contando sobre a genealogia, mostrando que Jesus é da descendência de Davi. São 28 capítulos bem detalhados, bem escritos, mas agora vamos para o evangelho de Lucas. Lucas, por sua vez, é médico. Nós temos essa informação na Bíblia, que Lucas ele era médico, acompanhava Paulo em suas viagens, porque tinha essa facilidade de cuidar do apóstolo que tinha sua saúde muito debilitada e também como fonte de moeda de troca. Ele chegava em determinada cidade, por ser médico, ajudava nas despesas da viagem. Ele também era historiador, porque Lucas não conviveu com Cristo. Se você pegar Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele começa a se enquadrar na história a partir do capítulo 16, quando ele vai viajar para Macedônia com Paulo. Então ele começa a dizer: e nós estávamos. Até antes, ele vai só narrando uma história, ou seja, ele não conviveu com Cristo e só começou a conviver com Paulo já da metade da vida missionária de Paulo, né? Então ele foi um historiador. Se você pegar o livro, por favor, se você já tiver acesso aí, abra Lucas, capítulo de número 1, você vai entender que ele vai dizer exatamente isso. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Quem são esses muitos? Marcos, Mateus, já escreveram a respeito. Por isso que ele diz: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos. Versículo 2: conforme nos transmitiram que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Ele dizendo: eu não estive lá, eu não fui aquele que estava ao lado do mestre quando ele narrou os fatos. Porém, versículo 3 é o que ele fala: igualmente a mim pareceu bem depois de cuidadosa investigação. Ou seja, ele era um historiador, alguém que foi nos lugares onde Jesus curou, conversou com as pessoas com quem Jesus curou. Nós chamamos do evangelho de Lucas um evangelho da biografia de Maria. Olha só que informação importante, porque os outros falam, obviamente, do nascimento, contam a respeito de Maria, mas não com os detalhes que nós temos em Lucas. Nós acreditamos até que Lucas encontrou Maria, já ainda velha, já na cidade de Éfeso, e sentou com ela e disse: conta-me como ele nasceu. E é por isso que ele começa a falar não só do nascimento, mas ainda antes,
quando Isabel fica grávida, quando o anjo visita Zacarias. Então, nós conhecemos também Lucas como o biógrafo de Maria, porque ele dá um espaço para ela, para que ela narre como foi o nascimento de Cristo. Olha que coisa linda, olha que coisa importante, né? Além de historiador, nós ainda o chamamos, nós suspeitamos que ele tenha uma ascendência ao direito, porque ele continua dizendo, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito o excelentíssimo Teófilo. Excelentíssimo é um pronome de tratamento somente para juízes e governadores. Então, vendo os relatos de Lucas, nós acreditamos que ele era um historiador, um médico e ainda tinha, assim, vamos colocar uma ascendência ao direito, um conhecedor de leis, não é verdade? Então, nós estamos falando de alguém muito perspicaz, muito inteligente, um cabedal gigantesco para escrever o maior evangelho em escrito. Lembra que eu falei para você que Mateus é o maior evangelho escrito em capítulos, ele tem 28. Porém, Lucas é o maior dos evangelhos em escritos. Mesmo que ele tenha somente 24 capítulos, somente o capítulo de número 2, pode pegar na sua Bíblia, são 52 versículos. Se você pegar o capítulo de número 1, você vai encontrar 80 versículos. Se você pegar o capítulo de número 3, você vai encontrar também 38 versículos, ou seja, em escrito ele é o maior. Lucas escreve para os gregos. Aliás, Teófilo é exatamente um grego. Theo, Deus, ófilo vem de amor, um amor filéu, ou seja, aquele que ama a Deus. E Teófilo era grego, ele escreve aos gregos, tá? Por isso que ele também cuida de mostrar a genealogia, mas ele vai contar sobre coisas que fazem pensar. Porque lembre-se que os gregos gostavam do conhecimento, gostavam do pensar, da filosofia. Então ele vai trabalhar entre palavras de reflexão, palavras profundas, para que você entenda os ensinamentos. Então ele vai trabalhar com gregos e ele escreve aos gregos, principalmente a Teófilo. Indo agora para Marcos, que nós acreditamos ser o primeiro livro ou o primeiro evangelho a ser escrito, tá bom? Marcos, seu nome é João Marcos, ele outrora tentou ser discípulo de Paulo. Lembra daquela viagem que faz Barnabé, Paulo e Marcos? É esse jovem que abandonou, não sabemos por qual motivo, ele abandona a comitiva, volta a Jerusalém, na casa de sua mãe, chamada Maria, e outrora, ou seja, e depois vai se tornar discípulo de Pedro. Olha como Deus é maravilhoso, né? Ele tenta ser discípulo de Paulo, não consegue, mas ele se torna discípulo de Pedro por ser uma flecha na mão de Deus. Por quê? Pedro era pescador, Pedro ele não tinha habilidade na escrita. Embora Pedro não seja ignorante, Pedro não seja alguém que lhe falta conhecimento, mas ele faltava habilidade na escrita, porque a sua profissão era pescador e ele era galileu, de uma região que não se tinha conhecimento com facilidade, né? Então ele vai ter agora um discípulo que tem condição de escrever, como escreve Marcos. Olha só esse relato aqui para que você guarde. O bispo chamado Papias, ele foi bispo lá em Herápolis, em 120 depois de Cristo, um dos pais da igreja, ele escreve dizendo exatamente isso, que Marcos era aquele que escrevia enquanto Pedro ditava. Não somente Papias, como também Eusébio de Cesareia, ele vai escrever, se você quiser pesquisar na História Eclesiástica, um livro fantástico que conta a história da igreja, ele afirma mais uma vez que Marcos era copista ou secretário de Pedro. Então olha que coisa profunda, Pedro ditando e Marcos escrevendo. Por isso nós acreditamos ser o primeiro, porque ele vai ser discípulo de Pedro, e Pedro queria escrever aos romanos. E aos romanos
precisava mostrar poder, precisava mostrar alguém que era forte. Os romanos não respeitavam pensamento, os romanos não respeitavam genealogia, os romanos respeitavam força. E é por isso que você vai ver que logo no primeiro capítulo, Marcos tem pressa. Pedro ao ditar e Marcos ao escrever, ele não vai se ater ao nascimento, à genealogia. Ele já vai logo contar milagre, ele já vai contar logo o que Jesus faz e o que ele tem poder para fazer. Então logo no primeiro capítulo nós já temos Jesus trabalhando. Por isso nós chamamos o evangelho de Marcos o evangelho da ação. Porque logo no primeiro capítulo Jesus já está curando, Jesus já está fazendo, Jesus já está libertando. Porque os romanos, eles respeitavam força. E é isso que Marcos quer transmitir. Tá bom? Então ele vai fazer um evangelho simples, mas muito poderoso. Muito objetivo, forte, simples em suas palavras, mas objetivo e poderoso no seu conteúdo. Marcos é o menor dos evangelhos, né? Marcos vai ter apenas 16 capítulos e, obviamente, é menor dos escritos, mas é aquilo que nós falamos no início da aula, é a fonte que alimenta todos os outros evangelhos. E agora vamos para o evangelho revelado, que é o evangelho de João. João é o discípulo a quem Jesus amava. Olha que coisa maravilhosa. João, ele era o mais novo de todos os discípulos. Nós acreditamos que João, quando começou a seguir a Cristo, ele tinha aproximadamente 15 anos de idade, um adolescente. É tanto que ele vai morrer já depois do ano 100. Então imagina, ele tinha uma idade suficiente para ser um aprendiz, um aluno, e ele teve também idade suficiente para atravessar o primeiro século. Ele morre com aproximadamente aí seus 100 e poucos anos, 101, 102 anos, tá bom? João, ele vai ser aquele que vai ter mais intimidade com o Mestre. Aliás, olha o tamanho da intimidade de João. Diz a Bíblia que quando Jesus está servindo a ceia, ele vai dizer, alguém entre vós vai me trair, e diz que Pedro, olhando para João, deitado no colo. Quanta intimidade você tem que ter com alguém para deitar no colo dele. Imagina quanta intimidade tinha João ao deitar no colo do mestre, não é verdade? É ele que vai escrever, e olha só, João é o último dos evangelhos a ser escrito. Nós acreditamos que ele escreveu por volta do ano 95, 96, depois de Cristo. É por isso que o evangelho de João não tem um destinatário objetivo como tem os outros, como aos gregos, aos romanos ou aos judeus. João é um evangelho à igreja. Oh, glória a Deus. João é um evangelho escrito à igreja. Nós chamamos o evangelho de João de o Gênesis do Novo Testamento. Porque ele já começa assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Esse versículo é antes de Gênesis 1:1. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que vinha antes? João 1:1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Nós chamamos de o evangelho de João o evangelho revelado, porque ele quer mostrar um Deus que se encarnou. É por isso que ele sempre relata milagres objetivos, e ele vai sempre dar ênfase em coisas tão poderosas e sobrenaturais que um homem não poderia fazer. Entenda que João vai falar sobre o cego que não tinha nem, nós acreditamos que ele não tinha nem um globo ocular. E aí os discípulos perguntam: o que esse aí fez para que pudesse nascer assim? Quem pecou, ele ou seus pais? Não, nenhum deles pecou, mas ele nasceu assim para que seja manifestada a glória do Filho de Deus. Vai narrar o Jesus ressuscitando Lázaro, e tem toda uma história por detrás, porque foi o último milagre de Jesus antes da cruz, um milagre que ele deixa Lázaro morto 4 dias, porque os fariseus acreditavam que até o 3º dia poderia ressuscitar. Então são questões mais profundas e reveladas, tá bom? João tem 21 capítulos de pura revelação. É por isso que quem tem intimidade tem revelação.
Todos que têm intimidade têm revelação. Há uma geração nos nossos dias que querem burlar o processo,